Vamos para a nossa primeira aula de conjuntos, tá? São alguns tópicos interessantes que a gente não pode esquecer. Espero que você esteja lembrado da aula. Se você não estiver lembrado da aula, não tem problema, né? A gente vai revisar, de certa forma, tudo isso que nós fizemos e dissemos em sala, tá? Ok? Então vamos lá. Primeira definição, né? Um conjunto é uma coleção de elementos. Alguns exemplos aí, conjunto A, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conjunto B é um conjunto de objetos, ó, tem bola, mesa, cadeira, guarda-roupa. Conjunto C tem algumas frações, tem também elementos que são potência, raízes. Conjunto D são letras, né? A, B, C, D e E, tá? O que a gente pode chamar de atenção nessa primeira etapa, para você não esquecer? Primeiro, que para definir o nome de um conjunto, a gente deve usar letras maiúsculas, né? A, B, C, D, aqui como eu fiz, tá certo? Observe aí o slide. E nessa forma da gente escrever, a gente não deve usar nem parênteses, nem chave. Nem parênteses, nem colchetes, somente chaves, tá? Então, para abrir o conjunto, começa com a chave, também termina com a chave. Outra forma de representar é através do diagrama de Venn, que são figuras geométricas, né? Para representar o limite do conjunto, e as mesmas letras que a gente usou, né? Temos o conjunto U, que a gente vai falar um pouquinho dele mais na frente, que é o conjunto universo. Nós temos o conjunto B, o A, o C, né? Às vezes, veja que no desenho eles se encontram em alguns lugares, tá? Isso aí também a gente vai comentar nas aulas posteriores. Uma forma de você colocar elementos dentro do conjunto, como eu coloquei aqui, ó. Elemento 1, elemento 2, elemento 3. É sempre bom a gente colocar um pontinho perto do elemento, porque na hora de relacionar, a gente relaciona um ponto representando o elemento que está sendo relacionado. Tá certo? Olha só. Outra coisa que a gente não pode esquecer é que a, a representação dessa forma como a gente fez, ela também pode representar um conjunto infinito. Tá certo? Então, observe que eu vou fazer aqui uma escrita, aqui nesse cantinho, tá certo? Representando um conjunto infinito para você ver. Sei lá, vamos representar o conjunto E, tá? Nós temos o conjunto E, letra E, abre chave, é isso? E aí vamos começar o conjunto, sei lá, 1, ponto e vírgula, 2, ponto e vírgula, 3. E eu quero dizer que esse conjunto ele não acaba no 3. Não sei quais são os outros elementos. Sei que esse conjunto é infinito. Então, o que eu coloco no final aqui? Três pontinhos, esses três pontinhos que a gente chama de reticência, né? Então, essa representação aí é a representação de um conjunto infinito, tá certo? Então, sempre que você for representar um conjunto, você encontrar essas reticências, três pontinhos seguidos aqui, isso quer dizer que o que vem acontecendo antes vai continuar acontecendo, tá certo? Próximo slide aqui nós vemos que outra maneira da gente mostrar um conjunto não necessariamente precisa a gente colocar todos os elementos do conjunto. A gente pode usar uma sentença, que a gente chama de sentença, é uma escrita matemática, onde vai determinar quais são os elementos do conjunto. Nessas sentenças, a gente usa bastante alguns desses símbolos aqui. Aí eu coloquei uma relação aqui para você lembrar. Né? Usamos essa barra aqui, que às vezes ela vem bem retinha, tá? Às vezes ela vem assim, não vem inclinada, ela vem reta, tá? Que significa tal que. Nós temos esse sinal de igual cortado, que é diferente, né? Ok? Nós temos o sinal de igual com um tiozinho em cima, que significa aproximadamente. Nós temos esse Vzinho deitado aí, com sinal de igual embaixo, que significa maior,
ou igual, ok? Nós temos o outro Vzinho aberto para o outro lado, que significa menor ou igual. Nós temos esses dois Vzinhos sem o igual, que significa maior que e menor que, tá? Nós temos esse U deitado, cortado, que significa não está contido, tá? Nós vamos já falar um pouquinho sobre ele. Nós temos também esse U deitado sem ser cortado, que é está contido. Nós temos esse E arredondado, né? Cortado, que significa, por exemplo, aqui, ó, uma sentença para representar o conjunto A. Quem é o conjunto A? É um conjunto que tem vários elementos, vamos chamar todos os elementos de x, tal que x é um número par. Ou seja, eu escrevi uma sentença que representa o meu conjunto A. É claro, se a gente for escrever esse conjunto A da forma que a gente fez no slide passado, né? Nós temos 0, nós temos 2, nós temos 4, nós temos 6, e aí vai, ó, 3 pontinhos para representar infinito. Veja que na sentença aqui eu não precisei de colocar os 3 pontinhos, ó. Apenas falei que é um número par. Tá certo? Vamos lá. Outra coisa importante que eu tenho que lembrar a vocês é esses 4 sinais aqui, tá? Esses dois primeiros aqui, gente, a gente só usa para relacionar elemento, vou escrever aqui para ficar registrado, tá? Elemento para conjunto. Como assim, Robson? Olha só. Vamos dizer que nós temos o conjunto A. Vou colocar um conjunto aqui bem pequenininho, tá? Conjunto 1, 2, 5. Ok? Então, eu vou me referir a esses elementos e vou ver qual é a relação desses elementos com o conjunto A. Ou seja, olha só, 1, qual é a relação dele com o conjunto A? 1 pertence a A. Tá vendo que eu usei esse símbolozinho aqui, ó, dizendo que esse elemento 1, ele pertence a esse conjunto. Aqui ele, ó. O número 2 pertence ao conjunto A também. Tá vendo como é simples? Agora, por exemplo, o número 6. O número 6, qual a relação dele com A? O 6, ele não pertence ao conjunto A. Então, sempre que eu me refiro a um determinado conjunto, a um determinado elemento, em relação ao conjunto, eu vou usar pertence e não pertence. Lembre-se o seguinte, para você dizer que um elemento pertence ao conjunto, esse elemento tem que aparecer desse mesmo jeito, tá certo? Então, se eu colocar aqui, será o 1 com chave. Então, tem que dizer que ele não pertence ao conjunto A. Ok? É diferente, por exemplo, se eu tiver um conjunto A e dentro desse conjunto A tiver um elemento assim, ó 1 com chave, 2 e 3. Agora sim, ó, eu posso dizer que esse 1 com chave, ele pertence ao conjunto A. E o 1 sem chave não pertence ao conjunto A. Perceberam a diferença? Tá? Então, para você dizer que um elemento pertence a um conjunto, ele tem que estar aparecendo do mesmo jeito. Agora, quando a gente quer usar esses dois sinais aqui, ó, está contido e não está contido, a relação deve ser entre conjunto e subconjunto. Como assim, Robson? Olha só. Vamos supor que eu tenho um conjunto A, que é 1, 2 e 3. E tenho o conjunto B, que é 2. Tá vendo? Nós temos dois conjuntos, conjunto A e conjunto B. Então, eu posso dizer que o B, olha só,
perdão, o B, vou apagar aqui, o B, ele está contido, olha só o símbolo do A. Por quê? Porque o B, ele é um subconjunto do A. Tá vendo que tem o 2 aqui, ó, igualzinho aqui? Então, para um conjunto ser subconjunto do outro, os elementos deles têm que pertencer também ao outro. Tá certo? Esse 2 pertence ao B e o 2 também pertence ao A. Então, veja que todos os elementos do B também pertencem ao A. Por isso que o B está contido em A. Tá certo? Eu não posso dizer que B pertence a A, porque a relação aqui é entre dois conjuntos. Ok? Eu acredito que ficou claro. Quando a gente fizer exercício, agora, no próximo slide, a gente vai tentar tirar algumas dúvidas. Olha só. Olha só o exercício aqui. É um exercício que às vezes pega muita gente. Vamos lá. Eu quero considerar as afirmações, ou seja, considerar e dizer se eles são verdadeiros ou falsos. O 1 desse mesmo jeito está no conjunto A? Sim. Então ele é verdadeiro. Está vendo que está aqui do mesmo jeito? O 2 pertence ao A também? Você está vendo o 2 aqui dessa forma, sem parênteses? Não. Então, falso. O conjunto vazio está contido no A? Gente, o conjunto vazio ele está contido em qualquer conjunto. A gente falou para vocês em sala isso. Então, verdadeiro. Como é conjunto e conjunto, então está contido, está correto. Veja só, esse subconjunto, esse elemento, aliás, 1, 2, ele está aqui do mesmo jeito aqui, ó, dentro do A? Sim. Então, ele está contido no A? Olha só, isso aqui é um elemento do A. Então, eu estou usando o símbolo errado. Ok? Então, é falso. Aí você diz assim, Robson, mas aqui é um conjunto. Estou perguntando se esse conjunto está contido no A. Olha só. Esse número 1 está aqui, mas o número 2 desse jeito não está. Então, mesmo que você considere isso aqui como um subconjunto do A, tá? Esse elemento aqui, ó, 2 sozinho aqui, ele não está no A. Então, seria aqui, se ele colocasse não está contido, até que daria para considerar. Mas desse jeito que ele colocou, é falso do mesmo jeito. Tá? Ok? Então, nós temos duas, a 1 e a 3 corretas. Ok? Terceira questão aqui. Dados os conjuntos A, 1, 2 e 4, B, 2 e 4 e C, 1, 4 e 5, coloque verdadeiro e falso. Vamos lá. O conjunto A está contido no B? Dá para perceber que não, né? Está faltando um aqui, ó. Um está no A e não está no B. Então, falso. O A não está contido no C? O A realmente não está contido no C, ó. Tem o 4 aqui, mas não tem nem o 1, nem o 2. Aliás, tem o 1, mas não tem o 2. Então, não está contido em C. Verdadeiro. O B, veja que ele colocou um símbolo que a gente nem comentou, né? O símbolo aqui, quando está virado assim, ó, A está contido em B. Quando ele está virado para o lado do primeiro conjunto, o B contém C. Esse símbolo assim, ó, dessa forma, está contido, não está contido, certo? E se eu virar, aí vira o quê? Contém e não contém. Geralmente a gente não usa muito esses símbolos aqui, mas se aparecer você já sabe. Ou seja, está dizendo que o B contém o C, ou seja, todos os elementos do C estão dentro do B? Não, né? Está faltando quem? Tem o 1 não tem e o 5 não tem. Então, isso aqui também é falso. O A contém o B? Olha só, os elementos do B são 2 e 4. 2 e 4 está dentro do A. Então, o A contém o B. É a mesma coisa dizer que o B está contido em A. Verdadeiro. E o último, B não está contido em C. B não está contido em C. Realmente tem 2 aqui. O número 2 ele não está aqui no C. Então, verdadeiro. Viu que, como sendo simples, como a gente viu no slide anterior, sempre pode aparecer alguma coisa que complique, tá? Mas é só ser observador, tá?
Agora vamos fazer a mesma coisa no diagrama de Venn. Ó, 1 pertence ao A, 1 é elemento do A, tá vendo aqui dentro? Verdadeiro. O 6 não pertence ao B, o 6 não está aqui realmente dentro do B, então verdadeiro. O 4 pertence a B, olha só, o 4 não está aqui no B, ó. Então, falso, né? Está dizendo que pertence. O 8 não pertence a A, o 8 realmente não pertence a A, verdadeiro. Agora, olha só, o conjunto 1, 6 e 4 é o conjunto A, ou seja, A é igual a 1, 6 e 4, 1, 6 e 4, realmente, verdadeiro. E o B é 2, 3, 7 e 8, 2, 3, 7, cadê o 8? O 8 está fora, o 8 não está no B. Então, o B não é igual a esse conjunto aí, falso. Ok? Então, é um exercício bem simples que tira algumas dúvidas que a gente possa ter, tá? E para encerrar, né, como eu falei de sentença, eu coloquei duas sentenças aqui só para você ter uma ideia. Por exemplo, eu quero definir, vamos chamar esse conjunto aqui de A, tá? E esse conjunto aqui vamos chamar de B. Ok? Então vamos escrever esse conjunto. Olha só, para escrever esse conjunto, ele precisa que você conheça esses dois conjuntos, que a gente já falou em sala de aula bastante, né? Conjunto N, que é o conjunto dos naturais, começa do zero e vai até infinito, né? Sempre aumentando um em cada número, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5 até infinito. E o conjunto Z, que seriam os inteiros, são os negativos, os zeros e o positivo. Ele está dizendo, ó, o conjunto A é um conjunto tal que. Presta atenção. O conjunto A é um conjunto X, pertence às naturais, ou seja, todos os elementos desse conjunto A são elementos dos naturais. Esses elementos são menores que 6. Então, olha só. Se eu for escrever todos os números naturais são menores que 6, aí 0, 1, 2, 3, tá? 3 aqui falhou, apagar aqui. Vamos lá. 3, 4 e 5. Pronto, não é? Ou seja, se eu colocar 6, ele não fica menor que 6. Ficaria menor ou igual a 6. Mas ele é menor que 6. Então, é o 5. Esse é o conjunto A. Ó. Veja que eu defini ele numa sentença. Não precisa escrever. Escrevi para vocês perceberem. Aqui, ó. Esse conjunto B também tem elementos que a gente desconhece, mas que pertencem a Z. Que, ou seja, são números inteiros. Esse conjunto, ele começa, olha só, o menos 3 é menor que todos os elementos desse conjunto. E os elementos desse conjunto são menores ou iguais a 6, ou seja, o 6 está no meio. Então vamos lá, vamos escrever o conjunto B. Olha só. Se o menos 3 é menor que todos os elementos desse conjunto, ele começa pelo menos 2. Menos 2, menos 1, é isso? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e agora o 6 entra, né? Por quê? Porque os elementos desse conjunto são menores ou iguais a 6, ou seja, o 6 faz parte dele. Tá certo, gente? Então, eu espero que essa aula tenha ajudado vocês que perderam as primeiras aulas de conjunto a fazerem uma pequena revisão e conseguirem avançar, tá? Grande abraço e até o próximo vídeo.